terminativo. Eu convido agora para fazer uso da palavra, aliás, o item 4, já vencemos, tiramos de pauta o item 2, o item 1 já foi resolvido, equacionado, e agora passamos para o item 4, o requerimento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, número 13, que estabelece no âmbito do Senado Federal procedimento de avaliação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar em Reforma Agrária. Passo a palavra ao relator da matéria, senador Donizete Nogueira, com a finalidade de proferir a proposta do plano de trabalho para a posterior deliberação da comissão. Senhora presidenta, senhores senadores. Presidente, eu preparei um breve resumo aqui do relato, já que todo mundo tem do plano de trabalho, já que todos os senadores já têm à sua disposição esse plano de trabalho com cronograma, né, e até alguns requerimentos. Em 2013, uma resolução do Senado Federal, número 44, alterou o regimento interno da Casa para estabelecer o procedimento de avaliação de políticas públicas no âmbito do Senado Federal. A resolução deu às comissões permanentes do Senado o dever de selecionar, na área de sua competência, políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo para serem avaliadas. Ao final da sessão legislativa, cada comissão apresentará relatório com as conclusões da avaliação realizada ao longo do ano. Esta comissão escolheu 2 políticas públicas para avaliar ao longo deste ano. Uma delas foi a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Este plano de trabalho estabelece um procedimento para avaliação da política e um cronograma de audiências públicas e requerimentos de informação elaborado com o objetivo de dar aos integrantes desta comissão as informações necessárias à avaliação da Pinater. Propõe a realização de 6 audiências públicas até setembro para subsidiar a elaboração do relatório preliminar em outubro. O objetivo da primeira audiência pública é ter uma visão geral do Pinater, ouvindo os órgãos do Poder Executivo, MDA, MAPA, Ministério da Pesca e INCRA. Em seguida, faríamos uma segunda audiência pública para ouvir os órgãos de controle, TCU e CGU, juntamente com os órgãos executores da Pinater, MDA e INCRA, com o objetivo de verificar a execução em si da política de assistência técnica e extensão rural. Na terceira audiência pública, ouviríamos órgãos do Poder Executivo ligados à implementação da recém-criada Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, para fazermos um levantamento dos desafios para a implantação da agência e seu papel na Pinater. Faríamos uma quarta audiência pública, na qual ouviríamos as secretarias de Agricultura dos estados, representantes das empresas estaduais de assistência técnica e do Sistema S, que também são, de certa forma, órgãos executores da Pinater. Em seguida, proponho 2 audiências públicas fora do Senado para ouvirmos agricultores familiares assistidos pela Pinater. Apresento hoje, junto a esse plano de trabalho, os requerimentos para as 4 primeiras audiências públicas, ficando as 2 últimas para serem definidas mais adiante ao longo da própria avaliação da Pinater. Proponho ainda o envio de alguns requerimentos de informação que também serão definidos mais adiante. Bom, diante desse resumo, penso que nessa reunião da comissão, com a colaboração dos demais senadores, né, que possa vir somar esse plano de trabalho, a gente possa hoje aprovar o plano de trabalho aqui proposto e os requerimentos já em proposição. Obrigado. Muito obrigada, senador Donizete Nogueira, que apresentou aí os objetivos e o norte que dará ao trabalho para a questão da política pública em relação à assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar e reforma agrária, no âmbito desta comissão.
Eu quero colocar a proposição do senador Donizete Nogueira em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o plano de trabalho proposto pelo relator, senador Donizete Nogueira. As senhoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se enquanto está aprovado. Será cumprida a deliberação desta comissão antes, para encerrar o elenco, porque o senador Donizete apresentou 4 requerimentos, que são os itens de 9 a 12. Esses requerimentos se referem à matéria desse trabalho. Vamos submeter, então, os requerimentos. O primeiro requerimento, ele faz um requerimento para, dentro do cronograma de trabalho, convidando, o número 24, o requerimento 24, de 2015, desta comissão. Ele convida o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Aquicultura e Pesca e representante do INCRA. A audiência requerida se destina à contextualização histórica da assistência técnica do Brasil, bem como a esclarecimento sobre a situação atual e metas da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, voltada para o público do Plano Brasil Sem Miséria. Para tanto, estão sendo convidados órgãos do Poder Executivo responsáveis pela execução do PENATER. Eu queria, antes, eu vou ler todos eles, porque eu penso que é por uma economia processual. O requerimento número 25, pelo mesmo motivo, o senador Donizete Nogueira, que é relator desse programa, ele convida o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. É o requerimento 25. O requerimento 26, pelos mesmos motivos também, a audiência seria com o representante do MDA, sempre um representante do MDA, do Gabinete Civil da Presidência da República, do representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e representante da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. E o último requerimento, o requerimento de número 27, representante do Conselho Nacional dos Secretários de Agricultura, representante da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, representante da Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil, representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, e representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Então, os 4 requerimentos eu submeto à apreciação dos senhores senadores, antes concedendo a palavra ao senador Donizete Nogueira, mas os requerimentos por si já são autoexplicativos. Bom, é só para dizer que, do meu ponto de vista, esses 4 requerimentos dão um bom start nesse processo de avaliação da política de assistência técnica e extensão rural. Por isso, considero e peço aos colegas que a gente possa aprovar os 4 requerimentos. Em votação, os requerimentos do senador Donizete Nogueira. Não havendo quem queira encaminhar... Só de ponderar Sim. com Vossa Excelência que eu Sim. estou de acordo com a aprovação dos requerimentos apresentados pelo senador Donizete, ponderando apenas que, em caso de necessidade e mais urgência na casa, algum dessas audiências públicas que já estão convocadas possam ser, às vezes, intercalados em decorrência de um fato maior. Não, assim será. Não, eles não são... plenário e, com isso, podendo não ter obrigatoriedade da sequência das 4 audiências públicas. O objetivo, senador Caiado, é uma audiência ao mês. Então, porque como nós teremos o ano, durante o ano, digamos, é o nosso dever de casa para este ano, nesta matéria específica, então nós podemos realizar, e isso não comprometerá nem os nossos ciclos de palestras, que são às sextas-feiras, e nem tampouco as sessões deliberativas ou audiências públicas sobre outros temas de interesse de emergência e urgência que esta comissão julgue com seus membros necessário e adequado. Então, em votação... Para discutir, senador Mota. Senhor presidente, eu ainda sou de uma época que existia, chamava Embrater. Eu lembro que as pessoas confundiam com Embratel, mas era Embrater mesmo. Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Isso foi extinto e a assistência e extensão rural, ela levou um grande
BAC. Aí os estados constituíram. Eu me lembro que lá no estado se criou a Empaé, mas depois também hoje é a Agraer, que são o que faz. Mas essas estruturas, hoje, há ligado à presidência da República, uma agência nacional de extensão rural. Anater. E isso é fundamental. Agora, eu só queria acrescentar, senador Donizete, me permitir o seguinte, porque a Embrapa sempre gerou pesquisas, ela gera as pesquisas, só que com o tempo, essa pesquisa gerada, ela tinha dificuldade para chegar na ponta, porque sem a figura do extensionista, né, você não consegue fazer com que pesquisas importantes cheguem à ponta. Eu acho que uma das coisas a ser verificada durante essas audiências e o trabalho que essa comissão vai fazer é se as pesquisas hoje produzidas, né, geradas pela Embrapa, estão conseguindo chegar até a ponta, sobretudo do pequeno agricultor. Porque o grande produtor, o médio produtor, ele naturalmente terá acesso, mas aquele pequeno, ele não tem. E isso faz uma diferença muito grande, né? Por exemplo, no cultivo da erva mate, eu tenho certeza, se não tiver um extensionista ali orientando a forma, o plantio, dificilmente você vai ter êxito. Eu já vi distribuir semente e tal, e depois não vira nada, porque não tem uma orientação técnica. Então, eu acho fundamental, tenho certeza que o senador Donizete também imagina que seja a importância dessa política, né? Para a gente incluir, se é que ele já está. Num dos requerimentos está a Embrater, está a Embrapa, porque exatamente, eu acho que é esse o objetivo que o senador Donizete incluiu, a Embrapa e todos os segmentos que estão relacionados à extensão rural. Só que, que a Embrapa está incluída, eu tenho certeza, eu estou falando assim, para a gente realmente ter um critério de avaliação se a pesquisa gerada está chegando na ponta. Obrigada, senador Moca. Senador Moca, a compreensão que eu tenho é que a Embrapa consegue produzir inovação, né, produzir conhecimento, mas não chega no pequeno agricultor porque não tem assistência técnica. A assistência técnica nossa é se não o principal, um dos principais gargalos que a gente enfrenta para os assentados e a agricultura familiar. E numa palestra com a Embrapa agora, recentemente, o chefe do escritório lá em Palmas, ele explicava que, mesmo que a Embrapa quisesse fazer chegar, os cientistas, os pesquisadores não têm a linguagem do camponês, do trabalhador, do pequeno agricultor, para fazer ele compreender isso. E que aí entra o papel da assistência técnica. Eu penso que os estados têm empresas, no caso do Tocantins tem o Instituto Rural Teams, só que o Rural Teams, por exemplo, está totalmente desestruturado. Não vai adiantar a Embrapa continuar produzindo inovações que poderia ajudar a mudar a vida dos pequenos se não tiver uma assistência técnica reforçada, bem estruturada. E aí, nesse período de um ano, nós teremos, aqui entre nós e entre as pessoas que nós estamos convidando, as entidades, os órgãos de governo e da sociedade civil, possibilidade de avaliar e, ao final, propor algo que possa ajudar a superar esse problema que ainda é um entrave para o homem e a mulher do campo da agricultura familiar. Obrigada, senador Donizete. Eu queria, a propósito de Embrapa, a testemunho da empresa de que esta comissão, ao longo do tempo, eu estou aqui desde 2011, que esta comissão teve sempre e continuará tendo um enorme compromisso de defesa, eu diria até intransigente, da Embrapa, do papel que ela tem estratégico para o Brasil. A Embrapa é tão importante que, na África, por exemplo, e na América Latina, a Embrapa está presente, dando auxílio a esses países e a esses produtores.
É recurso nacional, são nossos pesquisadores. Eu só lamento que nós tenhamos já apresentado um convite por esta comissão ao presidente da Embrapa, doutor Maurício Lopes, mas mesmo sabendo que as autoridades têm agendas complicadas, ele já alterou por duas vezes a vinda nessa comissão. Então, eu já orientei a secretaria que, na próxima vez, se não for confirmada a presença dele aqui, nós vamos convocá-lo. Porque penso que nós temos dado uma enorme atenção e apoio ao presidente da Embrapa. Sabemos da relevância dele, ele sempre foi muito... Surpreende que, por duas vezes, já tenha alterado a presença na comissão. Tivemos aqui a ministra da Agricultura, que não mudou de data, ministro da Pesca, que não mudou de data, teremos ministro do Desenvolvimento Agrário aqui presente também. Então, eu espero que os representantes da Embrapa aqui presentes nessa comissão levem esta posição da comissão. É um dever que eu tenho como presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, até pela condição de termos, ao longo do tempo, dado um enorme apoio e respaldo à Embrapa. Então, será necessário que cumpra-se a data do dia 21 de maio, a vinda do presidente da Embrapa, doutor Maurício Lopes, a esta comissão. Vamos passar, então, para o senador Ronaldo Caiado. Desculpa. Obrigado, presidente. Se Vossa Excelência me concedesse uma parte, eu gostaria de completar essa discussão, já que eu acho que é um tema importante, esse momento em que passa a Embrapa, presidente. Eu acho que é uma matéria que nós, com a vinda do presidente, nós vamos ter oportunidade aqui de poder entender qual é a realidade da Embrapa. A Embrapa, todos nós reconhecemos a importância dela e fazemos justiça àquilo que é, principalmente nós do Centro-Oeste brasileiro, o que foi a Embrapa para nós. Mas a Embrapa, nos últimos anos, ela só tem perdido, tá certo? As melhores cabeças, ela tem deixado de avançar em vários pontos na pesquisa. Ela está hoje perdendo espaço até para as entidades de pesquisa nos estados. Nós temos o Paraná hoje se destacando enormemente. E o que nós estamos vendo eu gostaria de, na presença dele, saber se é um viés ideológico ou se é totalmente algum preconceito ou alguma restrição orçamentária que está fazendo com que a Embrapa perca tanto dinamismo e, sem dúvida alguma, importância na área de pesquisa no cenário da agropecuária brasileira. Estive agora no AgriShow em Ribeirão Preto, aonde nós estamos vendo o quanto essas entidades estaduais estão desenvolvendo à frente da Embrapa, e as pessoas simplesmente queixosas de que já não sentem mais estímulo e nem vontade de continuarem lá mais hoje trabalhando nessa empresa que sempre foi uma referência nacional. E, dando continuidade a essa oportunidade que Vossa Excelência me deu, presidente, eu gostaria de ponderar aqui aos nobres colegas que eu acredito que, principalmente nós que já chegamos aqui há alguns anos atrás, em que, no primeiro momento, minha primeira legislatura, em 1990, nós iniciamos a discussão da renegociação de dívidas e que essa matéria nos cansou enormemente, até passarmos agora um outro momento da agropecuária brasileira, em que nos últimos anos nós não convivemos mais com isso, ou muito pouco. Me preocupa este momento da economia brasileira, tá certo? A ministra tem dito que o custeio agrícola e também os empréstimos não serão penalizados com ajuste fiscal. Eu não acredito que essa tese vai prevalecer. Eu acho que, infelizmente, nós seremos duramente penalizados. Já estou vendo a inquietação já dos produtores em várias regiões do país e eu acho que essa comissão ela poderia, pelo menos, já começar a tomar algumas atitudes que fossem preventivas para ouvirmos por parte do senhor ministro da Fazenda qual é realmente o real interesse dele em sustentar essa área da economia brasileira, o setor da agropecuária,
qual é o corte que ele vai promover, qual é a realidade que nós vamos poder transmitir aos nossos produtores rurais para que não sejam surpreendidos neste momento que é fundamental o repasse do custeio e que eles não terão outra alternativa, lógico, como colocou aqui os senadores que me antecederam, todo grande empresa tem condições de buscar outra fonte de financiamento, infelizmente com taxa de juros mais alta, antecipando a venda da sua safra, mas os médios produtores terão uma dificuldade muito grande de achar essa alternativa. Então, eu gostaria, vou fazer um requerimento à Casa, para que a gente possa também ouvir do ministro da Fazenda qual é que é o pensamento dele específico nessa área, para que nos traga aí uma definição de prognóstico para a agropecuária nesse ano de 2015, 2016. Senador Ronaldo Caiado, eu consulto Vossa Excelência se quer que a comissão formalize ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, essas indagações e o faça pelas vias regimentais, ou se Vossa Excelência fará um requerimento convidando o ministro para estar presente à comissão. São os dois caminhos e Vossa Excelência que Minha Presidente, eu prefiro que Vossa Excelência faça pela comissão. Então, será encaminhada, a Secretaria providenciará. Eu queria também, já que se falou tanto da questão da extensão rural e vai ser um tema muito relevante, nós, no Rio Grande do Sul, a Emater, que é a empresa de assistência técnica rural, ela está enfrentando um problema jurídico muito sério. Ela atende praticamente todos os municípios. É uma capilaridade extraordinária. E atende não só assistência técnica, mas também dá um grande impacto na assistência social dos programas sociais operados pelo governo federal, pelo governo do Estado e pelos municípios também. Mas ela está com um problema jurídico de retirada ou não da filantropia. A condição de filantropia, sabe o senador Donizete, senador Dário Berger, que ela dá digamos, um tratamento diferenciado do ponto de vista da arrecadação da contribuição previdenciária e outros tributos. A retirada da filantropia praticamente leva à falência, a fechar as portas à Emater. Isso seria uma tragédia, o termo que eu uso, tragédia, para o pequeno agricultor, para os agricultores e também para os programas sociais no Rio Grande do Sul. Felizmente, o ministro Luiz Inácio Adams, ministro da Advocacia Geral da União, tive com ele, junto com os advogados da Emater do Rio Grande do Sul, para tratar dessa questão. E o ministro, então, encontrou um caminho que pode, sem dúvida, equacionar essa exigência eliminada da filantropia, permitindo a sobrevivência de uma instituição que é muito querida por todos os gaúchos, pela relevância do trabalho dela. Então, durante as audiências, senador Donizete, eventualmente poderemos requerer também a presença aqui do próprio advogado-geral da União, mas isso dependendo do andamento do processo, que é um processo isolado em relação à Emater do Rio Grande do Sul. Mas, como senadora do Rio Grande, tenho, digamos, o dever de fazer a referência a isso. Então, eu agradeço. Vamos para o item 5, requerimento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, número 14, que estabelece no âmbito do Senado Federal procedimento de avaliação da política pública sobre a defesa agropecuária no país. Eu passo a palavra ao relator da matéria, senador Dário Berger, com a finalidade de proferir a proposta do plano de trabalho para o posterior deliberação desta comissão. Com a palavra o senador Dário Berger. Alô, senadora Ana Amélia, queria pedir a Vossa Excelência a gentileza de proceder ao sobrestamento desse plano de trabalho para a próxima sessão, se fosse possível. Não há problema. Vossa Excelência tem a autoridade como relator de tirar da pauta de hoje, passar para a pauta seguinte. Faremos isso a seu pedido. Então, agradeço, na próxima quinta-feira, na sessão deliberativa, será tratado desse assunto. Como houve o sobrestamento, voltamos ao item 4. Vamos votar os requerimentos aprovados, submetidos do senador. Todos eles foram lidos, foram discutidos, e eu queria apenas botar em votação os requerimentos do senador em bloco, do senador e o plano de trabalho do senador Donizete Nogueira. Os senadores que concordam permaneçam como se enquanto estão aprovados todos os requerimentos. Existem mais 2 requerimentos aqui.
o requerimento número 20 do senador Donizete Nogueira. Ele está requerendo a realização de um ciclo de palestras e debates no âmbito desta comissão, com a participação da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural, da Câmara dos Deputados e da CRA, na cidade de Palmas, Tocantins, com os seguintes temas: potencial e gargalos para o desenvolvimento da aquicultura e pesca no estado de Tocantins e agricultura de baixo carbono, perspectivas para o estado de Tocantins. Ele está propondo às instituições, palestrante, representante da Embrapa Pesca e Aquicultura de Palmas, Tocantins, debatedores, representante do Ministério da Agricultura e Pesca, representante da Secretaria de Agricultura e Pecuária do estado de Tocantins, SEAGRO, representante da Universidade Federal do Tocantins, UEFT, e representante do Instituto Federal de Tocantins, IFTO, além de agricultura de baixo carbono, perspectivas para a região norte e centro-oeste, palestrante, representante da Embrapa, debatedores, representante do Ministério da Agricultura e Pesca, da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado de Tocantins e representante da Universidade Federal do Tocantins. Eu indago o senador Donizete, o temário fica no mesmo ciclo de palestras. Então, eu submeto em discussão, com a palavra o autor do requerimento, para a justificativa da proposição. Senhora presidente, senhores senadores, a Embrapa está desenvolvendo um trabalho em relação à pesca, e a Embrapa Pesca está exatamente lá em Palmas, que eu considero muito relevante, e que seria muito importante a gente poder debater o tema, conhecer melhor o que está sendo feito lá e ver de que maneira a gente possa ajudar na potencialização desse trabalho. Segundo, a agricultura de baixo carbono, que é uma política muito importante para o nosso país nesse momento, e acredito para as gerações futuras, também a Embrapa tem um trabalho que vem sendo desenvolvido. Nós faríamos esse debate muito mais do âmbito nacional do que propriamente com foco específico no Tocantins. E o fato de estarmos requerendo para Palmas é o fato de que lá está sendo desenvolvida essa política e de lá a gente pode trazê-la e fazer ela ser mais capilarizada, irradiada para o Brasil. E também para dar oportunidade aos senadores e às senadoras que não conhecem ainda, os que não conhecem, conhecer uma das mais belas cidades desse país, com um potencial muito importante. E fica o convite também para essa data da Universidade Federal, para irmos conhecer a usina de etanol da batata doce, que está funcionando no campus da Universidade de Palmas e que produz 3.000 litros de álcool por dia. Então, a gente está pedindo o apoio dos senadores, dessa presidenta, para que a gente possa realizar isso lá o mais breve possível. Senador Donizete, muito obrigada. Está em discussão. Os senadores, não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento do senador Donizete Nogueira. Senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Quero lhe informar, senador, que vamos fazer todo o empenho para brevemente agendarmos, dentro desse espírito que nós já definimos na comissão, foi uma iniciativa do senador Assir, quando presidiu a CRA, de criarmos esse espaço do ciclo de debates às sextas-feiras, e aí farei tudo para estar presente lá com Vossa Excelência, para conhecer essa cidade que eu tenho um grande interesse. Não conheço Palmas, só por fotografia, a conheço. Nós já conversamos, presidenta, com o presidente da Comissão da Agricultura na Câmara, o deputado Irajá Abreu, que aguarda da parte aqui da comissão o start. E a maravilha, vamos agendar isso, senador. Muito obrigado. Vamos para o item 7, o requerimento do senador Wellington Fagundes, que eu subscrevo também, pela ausência do autor. Ele está requerendo, nos termos do artigo do regimento interno, a realização de uma audiência pública no âmbito da CRA para discutir o tema assistência técnica e extensão rural.
Ele está sugerindo representantes do Ministério da Agricultura, o MAPA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, e representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Ele lembra que a assistência técnica e extensão rural tem importância fundamental no processo de comunicação de novas tecnologias geradas pela pesquisa, a Embrapa, no caso, e outras instituições, e conhecimentos diversos essenciais ao desenvolvimento rural e aos micro, pequenos e médios produtores. Dessa forma, o debate acerca desse tema na Comissão de Agricultura é extremamente importante para a agricultura brasileira. Eu penso que, como a extensão rural é o nosso dever de casa neste ano, eu vou submeter a aprovação, claro, da proposta do senador Wellington Fagundes, mas eu penso que nós podemos incluir dentro do escopo já dos requerimentos feitos pelo senador Donizete Nogueira, acrescentando também o nome do senador Wellington Fagundes. Está em votação o requerimento, senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento do senador Wellington Fagundes.